A palavra de Deus nos ensina, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse texto mostra, nos versículos anteriores, Jesus falando para os discípulos sobre a vida, porque eles estavam ansiosos com o que há de comer, com o que havia de beber, com o que havia de vestir. E Jesus andando dizendo, olha, não andem preocupados com isso. Aí Jesus faz uma comparação bem básica para os nossos dias, dizendo aos seus discípulos, olha os pássaros, não trabalham, não fiam, mas come todos os dias e veste. Mas olhe também para o lírio dos campos, não trabalham, não fiam, mas todos os dias estão de pé e vestem. Nem que Salomão vestiu tanto como os lírios do campo. Jesus está nos ensinando que quem nos proporciona é Ele, segundo o reino. Quando fazemos para o reino, quando fazemos para Cristo, quando estamos fazendo para o reino, para Cristo, quando estamos fazendo para o próximo. Jesus diz, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. E Jesus é o rei do reino. Então, amado, que você possa aprender, segundo a palavra de Deus. Por isso que ele diz, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que é a verdade. Justiça que o Senhor fala é a verdade, a palavra dele. E tudo lhe será acrescentado. Porque se o Senhor não der, em vão é o homem que trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é aquele que guarda. Porque tudo é o Senhor, para o Senhor, e tudo vem dele. Que possamos aprender com a palavra de Deus. Se é o reino de Deus que proporciona, segundo o seu poder, segundo o agir. Mas eu acho interessante que Paulo, quando ele ensinou ao Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é poder, alegria no Espírito. Então Jesus estava dizendo, se o reino de Deus não é nada disso, por isso que disse, não andem preocupados, porque o reino de Deus proporciona, ele supre para nós, mas o reino de Deus não é isso. Paulo também, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, diz, olha, o reino de Deus não são palavras persuasivas, mas poder e virtude do Espírito. Jesus comparou o reino para com a nossa vida e dizendo que o reino de Deus cuidará de nós. Então, o que possamos fazer pelo reino, pelo Senhor, pelo seu povo. E o Senhor nos acrescentará. Então, creia nisso, creia nessa palavra. Exerça a mordomia cristã, que é cuidar do reino e do povo do reino. E o Senhor Jesus, Rei dos Reis, ele cuidará de você. O Senhor Jesus, ele comparou o reino de Deus com muitas coisas para conosco. Diz que o reino de Deus, comparado como um homem que lançou a rede no mar e pescou muitos peixes. E puxando a rede, ele tirou os peixes bons e os ruins ele lançou fora. Ele comparou o reino de Deus como um homem que comprou um campo e guardou suas preciosas pedras. Ele comparou o reino do Senhor como aquele que guarda o tesouro no melhor campo. Ele comparou dizendo que o reino de Deus é como aquele homem que pegou a menor mostarda, o menor semente que é a mostarda, plantou e ela cresceu, se tornando a maior árvore, onde vêm os pássaros e se aninham. O que eu entendo com isso, com o reino de Deus? Que o pouco que você investe no reino, que você se doa pelo reino, é como essa árvore que nasce do pequeno grão de mostarda. É o menor de todos, mas quando ele cresce, se torna
a maior árvore. Então entenda que o reino de Deus, ele proporciona tudo. Então busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas na vida. O Senhor te tornará favorável para a sua vida.